Pulso Empreendedor. Oferecimento Bmind. Mix, 7 horas em ponto, está começando o Pulso Empreendedor. Malik, Vinícius, bom dia. Bom dia. Bom dia, Iago, bom dia a todos os ouvintes da Mix FM. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, já nessa trilha bacana aí. Esse sonzinho vai chegando agora também para animar a semana, e a gente vai trazer muitas novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Malik Dabo. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui da Mix todas as segundas-feiras pela manhã, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Clica lá e segue o Pulso no @Pulso Empreendedor. Você fica sabendo das novidades e interage também com a gente. Hoje nós vamos falar de um tema bem factual, algo bem do momento mesmo, né, Vinícius, que a gente tem percebido e está relacionado com o fato de que com a pandemia muitas empresas acabaram adaptando, né, a sua forma de trabalho. Surge aí o home office, né? E muitas empresas entenderam também que existem novas possibilidades de desenvolver um trabalho independente do local aonde as pessoas estão, né? Como nós já falamos no episódio 82 do Pulso, né? Com a Renata da Bmind, com isso surgem também novas responsabilidades, né? E nesse momento, então, de pandemia, nós temos empresas que foram surpreendidas após fazerem ainda grandes investimentos para criar, para ampliar também os espaços, né? Seja o espaço de venda, seja o espaço dos seus times, e agora parece que as coisas mudaram um pouco, né? O que fazer? E a gente vai falar um pouquinho justamente sobre essa questão das possibilidades de adequação do trabalho, do espaço, né? E como que tá esse cenário também. Legal, vale destacar que hoje a gente não tem um convidado em si, né, Mari? Que a gente vai debater esse assunto, até porque a gente tem um especialista em arquitetura aqui na bancada, que é você mesmo, no caso. E é um tema bem bacana a ser discutido, justamente porque a gente entende que toda essa transformação, ela traz mudanças, como você falou, né? E é legal a gente trazer, de repente, alguns insights aqui para quem está com os seus espaços ali disponíveis, né? E não sabe exatamente o que fazer com eles. Mas, Mari, pra gente entender um pouquinho mais, de uma forma mais ampla, sobre tudo isso que está acontecendo, né? Muitas empresas, como você falou, em home office, as pessoas, né, mudando a forma de trabalhar. Um outro fato também que a gente percebe, e é uma realidade, é que nem todos os estabelecimentos comerciais eles vão manter as suas portas abertas, então alguns, infelizmente, podem mudar o formato, né, como trabalham hoje. Como que o setor imobiliário, de forma geral, está olhando para esse movimento? O que você está entendendo disso tudo? Eu acredito que de certa forma existe apreensão, né? Toda mudança, né? Toda, vamos dizer assim, alteração num padrão, num status, ele gera um desconforto e gera algumas incertezas, né? Então, existem, vamos dizer assim, riscos no momento, né? Que envolvem algumas atividades, e como você bem disse, né? Alguns estabelecimentos comerciais não necessariamente vão manter suas portas abertas. Isso também não é ruim. Eu acho que é bacana a gente entender que manter a porta aberta hoje com uma loja de rua, por exemplo, é uma forma de você atender o teu cliente. Mas as empresas estão percebendo a necessidade de também entender quem é o seu cliente, como elas atendem, e talvez alguns negócios possam se valer desse momento para readequar a sua forma de atendimento e até perceber que não precisa de espaço físico, que ele não precisava mesmo. Isso também diz respeito a escritórios e outros tipos de trabalho, mas falando um pouco do mercado imobiliário, existe obviamente uma apreensão por parte do setor, em alguns, vamos dizer, nichos específicos, mas eu percebo também muito otimismo com a questão das oportunidades, né? Eu vejo, assim, de forma bem geral aqui na cidade de Lages, uma vacância um pouco maior de salas comerciais, o que eu posso atribuir não somente a questão da pandemia, a questão de que muitas empresas não estavam preparadas com fluxo de caixa, não estavam preparadas em termos de boas negociações, assim como muitos imóveis também às vezes estão com um aluguel fora de uma realidade, né? O que é muito comum no setor comercial, é a empresa não ser dona do estabelecimento, dona do ponto comercial ou dona do imóvel em si, né? Então existem também essas condições, mas o que eu vejo é muita oportunidade. Eu vejo também as pessoas se organizando para um processo de
negociações também, onde hoje entra a possibilidade de ter imóveis mais acessíveis, né? Essa vacância gera esse tipo de oportunidade, gera esse tipo de revisão também. Lei da oferta e da procura, não deixa de ser. E eu vejo também, né, na parte de lajes corporativas, de escritórios também, né, uma revisão nesse modo de trabalhar que com certeza vai direcionar o uso dos espaços não somente para o trabalho em si, que tem não só para o core, mas para outras atividades complementares. Então, assim, é um momento desafiador, é um momento de incerteza, mas um momento de muita oportunidade. De alguma forma, né, Malik, até a gente conversava sobre isso na construção do programa, os espaços eles serão ocupados, né? Acho que isso vale ser destacado, e aí fica a oportunidade tanto para as empresas entenderem esse movimento e como que elas podem readequar os seus espaços, mas especificamente para o mercado imobiliário, que é o que a gente está falando aqui. A dica dá para inovar, dá para você entender o que está acontecendo, porque as pessoas elas continuam aí, né? Elas estão ocupando os espaços, então como você consegue embora a gente tenha um momento, vamos dizer assim, de diminuição das atividades econômicas, né? Muitas empresas diminuíram seu faturamento, pessoas diminuíram seus gastos, então a economia ela encolheu um pouco mesmo nesse sentido, mas a gente percebe que isso não vai se manter, isso é um momento, né? Sim. Existe uma tendência de retomada de economia e com certeza sim, as pessoas vão continuar comprando, elas gostam de sair à rua, elas gostam de ir a shopping center, obviamente algumas coisas irão mudar, claro, inclusive nesses espaços, mas as pessoas vão voltar e com isso as empresas também vão retomar também esse uso, mas é bem complexo, acho que dá pra gente falar sobre várias outras questões também. Bacana, então vamos, né, a gente tá falando muito de tendências de mercado aqui hoje também, né, dessas mudanças todas que estão acontecendo no mundo dos negócios, e uma das tendências que já faz algum tempo que a gente está falando aqui no Pulso, mas é legal destacar, é de terceirização, né? De você focar a tua empresa naquelas atividades que fazem a diferença lá pro teu cliente, gerar valor para ele e deixar com que as atividades que não estão tão ligadas assim a essa proposta de valor fique na mão de especialistas. Então é por isso, né, que a BeMind está colada aqui com o Pulso, né? Com a BeMind você terceiriza literalmente os seus processos administrativos da sua empresa. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia de algumas atividades, são várias as atividades que a BeMind consegue executar para você, mas pagar boletos, emitir nota fiscal, a organização da documentação contábil para você poder fazer os fechamentos e todos os seus índices também, fechamento de folha de pagamento, enfim, todas aquelas atividades, né, que todo negócio precisa executar, mas às vezes você não gosta muito de parar lá e ficar fazendo. Então a BeMind consegue fazer isso para você com um excelente custo-benefício, não dá para recusar. Então dá uma conversadinha com o pessoal, chama lá no Instagram da BeMind, que é o @BeMindBPO. Só para você ficar claro aí, né? BeMind é o seguinte, é BEEMIN de navio, BPO, BeMind BPO, e aí você vai conseguir conversar lá com o pessoal, então, né? E ter esse auxílio do pessoal aí na sua empresa. Dica financeira da semana, Mari, o que a gente traz aí para nossa audiência? Então, é um momento importante para a gente estar atento aí às linhas de crédito, e como a gente falou em oportunidades e normalmente esses momentos de crise econômica, né? O pessoal não gosta da palavra crise, mas de fato a gente está atento às oportunidades, às linhas de crédito. O cenário acaba fazendo com que o governo e as próprias instituições financeiras, cooperativas e grupos, associações, enfim, busquem medidas para manter a economia, para retomar a economia. E aí, com algumas sinalizações do governo, né, como o próprio Pronamp, que é esse Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que agora vai ser reforçado a partir do dia 15 de agosto, nós temos muitas linhas de crédito, possibilidades de financiamento imobiliário também, que envolve, por exemplo, a aquisição do seu espaço empresarial, a construção do seu espaço, ou muitas vezes a compra de um imóvel com finalidade residencial também, a gente pode citar isso. Sim. Mas existem muitas oportunidades para ajustar a sua empresa nesse momento. E aí, claro, você tem que ter uma boa consultoria, a BeMind também te ajuda nessa parte de gestão financeira, mas é bacana você ter um especialista para que você não tome o crédito e acabe caindo no erro de que esse crédito acabe indo ou para entupir lá um buraco lá, um rombo muitas vezes que
possa ter acontecido na sua empresa, no seu negócio, ou então para que você não desperdice esse dinheiro ou não tenha condições de pagar futuramente esse empréstimo. Então, o crédito é uma forma também de você ajustar a tua empresa, é uma oportunidade do momento, e eu acho que é importante estar atento a isso. Essa é a dica usar de forma consciente, né, da semana. Entender realmente aí o que está. Destaque do Pulse, então, né, um estudo e tá bem ligado ao que a gente vai falar aqui hoje também, né, Malik? Um estudo da Morning Consult apontou que grande parte das empresas não tem pressa em voltar pro escritório, né, após a pandemia, o que não quer dizer que elas vão ficar para sempre em home office. Então há aí uma certa adoção daquele modelo híbrido, né? Então 47% dos que trabalham remotamente afirmam que o modelo ideal para seguir trabalhando em casa é de 1 a 4 dias por semana. 40% trabalhariam em casa todos os dias e 14% voltariam ao escritório todos os dias. Então, a menor parte do pessoal quer voltar a ter aquela rotina de ir todos os dias para o escritório. Dos que trabalham de casa, quase 2/3 afirmaram ter gostado do home office e 20% responderam que não gostaram do home office. Além disso, 59% seriam propensos a se candidatar a um trabalho que oferecesse um trabalho remoto. Então é muito desse movimento, né? Além de home office fazer bem para as empresas em certas questões de produtividade, faz bem também pro seu colaborador, justamente por ter essa flexibilidade. E aí a gente não deixa de trazer a realidade de alguns grandes centros, grandes metrópoles, onde as pessoas gastam muito tempo se locomovendo também. Sem dúvida. Enfim, a gente tem que chamar um break já, Malik? Tem mais uns minutinhos se quiser falar mais um pouquinho. Vamos começar aqui com o nosso bate-papo, então. E aí falando de como as pessoas podem adaptar os seus espaços, né, Malik? Quem tem um escritório, eu acho que é o teu caso com a UBK também, né? É o meu caso com a UBK. Eu acho que dá pra fazer? Eu acho que a pesquisa vem muito a calhar com essa primeira pergunta, né? Sobre escritórios, porque as pessoas gastam tempo se locomovendo, as empresas precisam, por outro lado, se adequar no momento a atingir os resultados. E aí o home office vem a mostrar aquilo que já existe há muito tempo, mas que dá para fazer o trabalho à distância, e boa parte dele as pessoas, pela pesquisa, demonstram que, até preferia ficar mais tempo em casa mesmo, mas estou disposto a ir até o trabalho. E aí eu acho que o que muda no escritório é justamente isso. Na UBK a gente está testando um negócio, então compartilho com vocês ao vivo aqui essa ideia. Nós estamos diminuindo a carga horária dentro do escritório, né? Até porque o nosso modelo de negócio também possibilita isso, mas a nossa equipe não tem horário fixo mais. Eles têm uma escala onde eles cumprem alguns horários lá, e aí sempre tem alguém no escritório, mas nunca mais toda a equipe simultaneamente, né? Não tem necessidade. A gente cria alguns pontos, algumas reuniões, né, presenciais, algumas online, claro, com os devidos cuidados, mas isso diminui muito o uso do espaço. E só para citar, nós fizemos uma reforma recente, ampliamos o espaço com capacidade para 8 pessoas num determinado local ali, que seria da atividade de arquitetura e engenharia mesmo. E hoje é engraçado eu chegar no escritório, né? Em sexta-feira eu cheguei ali, não tinha ninguém naquele espaço. Então isso também é impactante muitas vezes pra gente, mas o que eu percebo que dá para fazer com o escritório é a gente repensar o uso desse espaço, daqui a pouco direcionar ele para outras atividades que não necessariamente fazem parte do core. Então, o que era antes o escritório, a parte onde as pessoas desenhavam, onde criavam os projetos, de repente pode se tornar um espaço inovador, interativo, onde as pessoas fazem reuniões mais inovadoras, com dinâmicas, com apresentação de trabalhos, e de repente até trazer o cliente para esse espaço também, algo, vamos dizer assim, para futuro, obviamente, mas algo um pouco mais de uso de espaço compartilhado, mais com aquela cara de empresa Google, sabe? Legal. Aquela coisa assim, onde as pessoas se encontram, tem uma convivência bacana naquele local. Dá para você proporcionar experiências também para o teu cliente, exatamente, né, de repente algo que seja mais receptível, compartilhado, e aí as pessoas também podem fazer reuniões menos formais nesse tipo de espaço. Então, claro, essa é uma coisa que se enquadra, por exemplo, no escritório ali, mas eu acho que outras empresas também podem inovar com demonstrações de produtos, com showrooms, com outras coisas que também podem proporcionar essa experiência que tu fala, né? De uma forma diferente e inovadora, né? Bacana. Vamos para um break então, rapidinho? Vamos lá. Chamar o break, tomar um café e a gente já volta aí com o Pulso Empreendedor. Mix 713. Você está acompanhando o Pulso Empreendedor no oferecimento de BeMind. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Você está acompanhando o Pulso Empreendedor agora 7h14 no oferecimento de BeMind.
Mix do Brasil. Malik Vinícius, foi um pulo, hein? Já estamos de volta. É isso aí, nós voltamos agora com o Pulso Empreendedor. É um pulo, não deu tempo nem de pensar em pegar o café. O break é rápido mesmo e é para manter você aqui conosco no assunto, no conteúdo muito legal. A gente tá de volta com o Pulso, seu programa de empreendedorismo na Mix FM. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. E a gente tá aqui ao vivo num bate-papo muito legal sobre a adequação dos espaços nas empresas e como está sendo também a experiência das pessoas com home office e tantas possibilidades, né, Vinícius? Vale destacar, né, Malek, a gente estava conversando antes ali no bloco anterior do que você pode fazer em escritórios, né? E talvez nesse momento algumas pessoas estejam escutando a gente falando assim, tá, mas tem algumas profissões, alguns postos de trabalho que você não tem essa flexibilidade, né? Verdade. Mas o fato, eu acho que é uma dica bem legal de deixar também, é entender também, tá muito relacionado à questão de horários de atendimento também, sabe? Também, né? Então tem algumas práticas, alguns exercícios que você consegue fazer, entender o teu cliente, identificar se realmente o melhor horário pro teu cliente é das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, né? Então a gente vê alguns estabelecimentos que começam um pouquinho mais tarde, estendem até as 8 horas, enfim. É claro que agora a gente está passando por algumas restrições de horário, Sim. E isso é totalmente compreensível, mas quando isso passar, né? Qual que é o melhor horário para você atender o teu cliente? Uhum. E será que o teu cliente ele quer sempre ir no teu estabelecimento? Então tem algumas dicas que vou deixar para um próximo programa, mas é legal estar atento, né? E até a pergunta assim, por que ele vai no teu estabelecimento? Sim. Né? Também tem essa pergunta, tipo, por que ele vai lá? Ele gosta de ir, é importante para ele e sabe que assim, para dar um exemplo, né? Tem algumas atividades comerciais, né, ou de prestação de serviço que às vezes a pessoa vai lá nem tanto às vezes por gostar do teu produto, ela gosta de ir até o ambiente por outros motivos que Sim. você talvez desconheça, muitas vezes por lazer, muitas vezes porque ela gosta de estar ali, porque aquele ambiente proporciona, sei lá, alguma outra experiência, né? Eu vou dar o exemplo da barbearia VIP aqui de Lages, né? As pessoas gostam de ir lá por vários motivos, uns vão só para cortar o cabelo, Sim. que é a atividade principal, mas como também te proporciona um ambiente bacana, muita gente acaba indo lá para descontrair, é a hora que o cara também tira para relaxar um pouquinho, muitas vezes até para pensar e falar de negócios de uma outra encontrar forma. Os amigos também, né? Exatamente, então legal, cara. tem tudo isso, né? E tá relacionado à utilização adequada do espaço, né, Malik? É isso aí. Então, inclusive um espaço muito bem feito lá, né? Diga-se de passagem, né? Malik, e para quem tem ponto comercial, algumas salas, a gente comentou salas que acabaram sendo desocupadas, né, por negócios que não preferiram mudar o seu modelo de negócio pro digital. O que fazer com esses espaços todos, então, sobrando aí que a gente tem na cidade, enfim, pelo Brasil afora? Então, o que eu percebo, assim, é que de fato existe uma vacância maior nos pontos comerciais, nas salas comerciais, mas um pouco também em decorrência daquilo que eu comentei de forma breve antes, é que muitas empresas não estavam preparadas, não digo para a pandemia, mas preparadas muitas vezes para estar naquele ponto. Sem entrar na questão de algo que surpreendeu. Então, muitas vezes a empresa não conhece o seu público-alvo, não conhece o ponto comercial, não tem um conhecimento técnico que proporcione também o entendimento. Será que é ali que eu devo estar? Né? E aí algumas pessoas acabaram fechando, acabaram saindo desses pontos ou mudando de pontos também em função disso, porque já estavam num local que não era exatamente o local adequado para aquela situação, né? Então, um pouco disso acontece. O que eu também percebo, tem um cliente, por exemplo, nosso na empresa ali, que ele saiu, uma pessoa saiu de um ponto comercial e ele foi buscar aquele ponto comercial e tinham 20 outros interessados no ponto. Opa. Então veja bem, que o ponto também tem uma questão de interesse pela localização, pelo público com o qual ele se relaciona, mas é aí que eu falei que entra as oportunidades, ou seja, vacância também é oportunidade, porque aí eu entendendo que aquela região, localidade atende melhor um determinado público, também posso de repente repensar o meu negócio e ir para aquele local atender. Aí, obviamente, para quem é dono de sala comercial, entra um pouco a questão de rentabilidade, que nesse momento, onde todo mundo está renegociando contratos, prazos, obviamente, quem é dono de uma sala comercial também pode, é uma opção, pensar em diminuir um pouco a sua rentabilidade para também proporcionar um parceiro de longo prazo, que é algo que eu também não vejo com construção muito interessante
inteligente na cidade de Lages. Eu vejo meio aquela coisa assim, não tanto do ganha-ganha e muito mais do absorver, do sugar muitas vezes, do que do ser parceiro. Verdade. Tem alguns estabelecimentos que às vezes diminuindo um pouco o aluguel, eles conseguem ajudar o proprietário a se desenvolver, ajudar o cara a criar uma raiz, e aí quando o cara tem corpo, é aquela coisa de sentar, de renegociar, de estudar. Então tem muita gente já fazendo isso, tem muita gente já se espertando para essa possibilidade, e aí tem muita oportunidade de repente para você montar o teu ponto comercial nesse momento. Legal. Tendo uma boa negociação. Shopping centers também tem essa tendência no momento, então alguns pontos comerciais podem ser bem interessantes. Uma pergunta assim, Malik, claro, não está diretamente envolvido aqui com o que a gente está comentando, mas eu vejo alguns estabelecimentos, vamos falar de Lages, que é a nossa realidade, nosso dia a dia aqui, que eles não estão necessariamente em um ponto comercial, vamos citar um exemplo, centro, né, central. Certo. Mas eles têm sucesso em regiões periféricas da cidade. Certo. Até que ponto, e aí pode falar o que vier, não é, que você achar interessante, até que ponto, vamos pegar uma escala de porcentagem, né? Quantos por cento que um ponto comercial influencia no sucesso de um negócio? Então, dependendo da atividade realizada, eu diria que até em torno de 80% aí, sim, sem dúvida. Eu acredito que algumas atividades estão muito relacionadas com a rotina das pessoas e com os deslocamentos que essas pessoas fazem na cidade. Então, alguns pontos de passagem, por exemplo, né? Quando se tinha rotina escolar, o que é algo que mudou também, que também tem que ser revisado, né? Mas em relação às distâncias percorridas, né? E alguns tipos de negócio, por incrível que pareça, precisam de exposição, né? E precisam realmente estarem em avenidas, em esquinas, em locais determinados. Uma prova disso, só para exemplificar, são as farmácias que se instalam sempre em esquinas, em vias coletoras, em vias de grande fluxo, né? Então as redes de farmácias aí, você pode ver que elas têm sempre essa característica. Realmente são pontos aonde você poder parar o teu carro num estacionamento, numa esquina, tendo diversos acessos e possibilidade de saída, faz toda a diferença, né? Então ali fica muito óbvio, mas também nos negócios locais, em comércio vicinal, que a gente chama, que é de bairro, também tem muita oportunidade, porque às vezes as pessoas não se atentaram que aquela comunidade precisa se deslocar para ter acesso a um produto ou serviço. Então, às vezes, ponto comercial de comunidade, de localidade pequena, também é uma oportunidade bem interessante, mas aí que tá, tem que ter essa empatia de olhar o cliente e de também fazer essa análise técnica. O meu tipo de negócio precisa do quê? É na beleza. A área da beleza precisa de determinadas características de ponto comercial. A alimentação, determinadas características de ponto comercial. E as pessoas muitas vezes olham a sala e dizem, gostei dessa sala. Mas será que esse ponto é adequado para a tua atividade, né? E aí vai entrar uma outra questão também, Mari, que eu queria destacar, que é além do ponto, tem tudo que a gente fala aqui no Pulso sobre atendimento, sobre você pensar no cliente. Vou citar aqui, né, os nossos amigos, por exemplo, eu vejo o Eli Fernando lá com o Capão do Cipó, que fica numa região não tão centralizada na cidade, né? E tem pessoas da cidade toda que vão para lá, né? A gente tem o Angourmet lá no Guarujá também, claro que o Guarujá é um grande centro já, mas enfim, pessoas de Lages toda vão para essas regiões para se alimentar. E já que a gente, eu citei esses dois exemplos, mas tem vários outros também, grandes estabelecimentos aí, né, que não estão centralizados. Quem tem restaurante, né, o que dá para fazer com o espaço todo que nesse momento tá vazio, algumas inovações, o que você tem percebido aí, Marcos? Então, a gente tem um case aqui em Lages, né, para quem tá nos ouvindo de outras regiões também, né, a gente fala muito daqui porque é daqui, mas serve como exemplo. Tem um restaurante aqui na cidade que tomou uma medida muito interessante, que foi obviamente entender o que está acontecendo, assim como muitos outros fizeram, mas comunicou com muita clareza as modalidades de atendimento. Então ele colocou uma placa grande, mas ao mesmo tempo decente, bonita, assim, né, no seu estabelecimento, não é uma coisa que fica ruim pro local, onde ele coloca, estamos servindo o buffet aquilo, estamos servindo, né, com as medidas necessárias, estamos também no sistema de delivery, de entrega, e também estamos no sistema de drive-thru. E aí, claro, o ponto dele possibilita esses atendimentos, mas eu acredito que os espaços de restaurantes podem pensar agora no momento em como utilizar de repente o seu espaço melhor para atender justamente essas diferentes demandas. Daqui a pouco eu tenho um ponto comercial, uma sala onde eu só tinha cadeiras e mesas, e hoje eu posso pensar num balcão de delivery, posso mudar o formato que facilite daqui a pouco a vida do entregador, né, daquele parceiro que vai fazer a entrega, ou muitas vezes de quem vai buscar
lugar para levar também, que tenha facilidades, que seja um ambiente que conversa com a pessoa e dá suporte para a pessoa fazer isso, né? Porque não hoje está tudo muito adaptado, mas de repente eu posso repensar e tirar até algumas mesas, entender se é o momento ou se o meu estabelecimento de fato não depende dessas mesas, né? Mas dá para rever isso. Eu acredito que também dá para pensar de novo na experiência. De repente tirar algumas mesas, alguns espaços e pensar na experiência. Então, com mais distanciamento, menos mesas, com mais conforto, com mais distanciamento, criando alguns temas, atendendo de repente segmentos de mercado. Então, tem um canto que é bom para a família que chega com criança, tem um canto que é bom de repente para quem, para um casal, para quem tá na pressa, para quem é executivo, para quem tá. Então dá para pensar também em atender dessa forma. Por isso que eu acho legal essa tua visão, Malik, porque você passa, né, quem tem restaurante muitas vezes pode pensar, o que você faz? Eu faço alimentação, um almoço, janta, enfim, um lanche. Mas se você passar a mudar a chave e entender que eu vou resolver o problema do meu cliente. Qual que é o problema do meu cliente? Às vezes não é nenhum problema, né? O cliente quer sair com a sua família e ter um momento de lazer. Perfeito. Você comentou, um executivo precisa de um ponto de Wi-Fi para ele poder fazer alguma reunião. Perfeito. E almoçar. Então você está entendendo todos os momentos de cada cliente que está passando ali. Às vezes é um casal, né? Que quer ter o seu momento também. Então, se você passar a olhar, observar o que o cliente está procurando, você passa a adaptar o seu negócio para atender essas necessidades. Perfeito. Isso passa tanto para a questão da ocupação do espaço, né? Você preparar esses ambientes, e aí tem arquiteto, tem profissionais que podem ajudar, né, a fazer esse entendimento. Um exemplo rápido da questão do delivery. A pessoa pensa assim, vou adaptar meu espaço, vou tirar essas mesas, vou botar um balcão do delivery, o cara vem aqui, fica de pé, pega a entrega, vai embora. Ok, mas será que de repente no meu segmento, a pessoa que vem buscar faz uma fila, fica esperando de pé? Então será que se eu construir um espaço de estar com segurança, com distanciamento, onde a pessoa possa sentar um pouquinho, mexer no celular e aí depois retirar o seu produto, será que isso não pode também ser uma forma de atender? Então eu acho que a gente precisa também inovar. E aí tem que buscar especialista, e não é porque eu sou arquiteto, tem diversos profissionais capacitados a fazer isso, mas a questão é buscar o especialista e buscar as pessoas que possam te ajudar a ter essas compreensões. E que tenha uma visão também né? Eu acho que o fato de você ter esse entendimento de comportamento de cliente vai fazer toda a diferença também, né, Malik? Isso aí. E falando de escritórios, né, grandes prédios, grandes centros, a gente tem o próprio Orion Park, parceiro aqui do Pulso também, que tem muitos espaços aí, né, que estão sobrando. Qual que é a tendência para esses espaços, Malik? Coworking, de repente, como é que você está enxergando isso? Eu estou enxergando que o coworking sem dúvida é uma possibilidade, mas eu enxergo que muito mais que o espaço, esses locais vão ter que oferecer algo que seja diferente. Então vamos pegar o caso do Orion Park, né? Hoje a pessoa precisa ter uma inovação para ir para o Orion Park e usar aquele espaço. Eu vejo uma tendência muito mais de inverter esse papel, da pessoa dizer assim, venha para o Orion Park, mesmo não tendo inovação, e eu vou te ajudar a inovar. Bacana. Né? Então assim, uma inversão nesse sentido. Eu acredito que eles já estão pensando nessa linha, né? A rapaziada é fera lá. O Clayton já apresentou algumas mudanças ali nos editais, né? Justamente para poder abraçar um pouco mais e atender o público, né, Mike? Perfeito. Eu acho que a questão é isso. As pessoas esperam um benefício, e que benefício esse espaço pode conceder. Então, do compartilhamento é interessante do coworking, redução de custo, a questão de uma internet empresarial de alto padrão e várias possibilidades de estar num ecossistema com outras pessoas de atividades que também são top nas suas áreas, vamos dizer, né? Então, eu acho que criar esses conceitos vai ser bem importante para que as pessoas usem esses espaços. É legal que a gente está falando de espaço aqui, mas a gente fala de muitas outras coisas, né? Da própria inovação, e o tempo passa voando. Chegamos ao final do Pulso Empreendedor. Mais uma vez, obrigado aí por estar conosco. Um agradecimento especial aos apoiadores do programa, Orion Parque Tecnológico, um deles, Serumar Marcas e Patentes, a Wind Digital, a Audicom. E é isso aí, pessoal. Uma boa semana, uma ótima semana a todos. Valeu. Repense o seu espaço aí e segue o Pulso. Segue o Pulso, isso aí. Valeu. Mix 728, você acompanhou o Pulso Empreendedor aqui do Jornal da Mix. O Jornal da Mix tem um oferecimento de Mega Bebidas, a sua distribuidora, Coca-Cola, Mistel, Kaiser, Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios Lages e região, 999-1510-50. Processo seletivo Uniplac. Inscrições até 24 de agosto. Informações em uniplaclages.edu.br. Infinity Rodas Pneus, sem a promoção bateria 10 Infinity Rodas Pneus. Toda linha Moura, em 10 vezes sem juros do cartão, 10 ou 10% de desconto à vista. O telefone 3018-4090. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição.
Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Pulso Empreendedor. Oferecimento Be Mind.